Um ano, para nós conseguirmos algumas centenas de participantes. Por isso, as coisas aconteceram muito devagar. Mesmo depois de 2 meses, tínhamos apenas 21 a 23 pessoas. Hoje nós vemos um aumento diário de 2 a 3 mil. O segredo do nosso sucesso é muito simples, pelo menos em teoria. Eu enxergo dessa maneira. A Atomy é uma empresa de distribuição. É simples assim. Distribuição é a venda de ótimos produtos a preços baixos. Eu tive a ideia de que devemos negociar com produtos de alta qualidade e vendê-los a preços incríveis. A melhor qualidade possível. Eu acreditava que deveríamos vender apenas produtos da mais alta qualidade possível. No entanto, nossos preços tinham que ser os mais baixos possíveis do mercado. E não simplesmente menos caro do que os outros. Nós colocamos etiquetas com preços imbatíveis. E chamamos esses produtos de qualidade absoluta e preço absoluto. Essa foi a nossa fórmula desde o início. Eu tinha certeza de que funcionaria como um encanto. Sempre que nós procuramos novos itens, selecionamos apenas aqueles da melhor qualidade. Algumas pessoas acreditam erroneamente que nossos produtos são de baixa qualidade por serem baratos. Entre qualidade absoluta e preço absoluto, nós priorizamos um em relação ao outro. Qual deve ser a nossa prioridade? Qualidade ou preço? Sim, a qualidade sempre vem em primeiro lugar. Nós escolhemos qualidade independentemente do preço. Uma vez que a qualidade de um produto é determinada, nós vamos para a fase de preços. Nós vendemos produtos de qualidade absoluta a preços absolutos. Somos uma empresa de marketing de rede, chamada também de negócio de MLM. É assim que funciona. Você desfruta de um produto de necessidade diária de grande qualidade, baixo preço, então o recomenda para outra pessoa. A empresa então paga você em vez dos anunciantes. Nenhum dano é causado a ninguém, certo? Você tem que comprar de qualquer maneira e este item específico é útil e barato. Naturalmente, você continua usando e recomendando a outras pessoas. Eles apreciam a qualidade e começam a comprá-lo regularmente, então você recebe pelo que seria uma despesa de publicidade. A referida pessoa recomenda a outra pessoa, depois para outra pessoa e assim por diante, para criar um grande grupo de consumidores. Assim, você recebe uma compensação por referências que pode ser potencialmente alto. O que nós exigimos dos produtos que vendemos? A mercadoria deve ser boa, de baixo custo e de uso diário. Desde o início, a Atomy sempre distribuiu itens que são melhores do que os distribuidores regulares. Nós pensamos nas lojas de descontos, canais de venda na TV e lojas na internet como nossos concorrentes. A Atomy é a primeira empresa de marketing de rede do mundo que compete de forma justa e livre com distribuidores regulares. A Atomy está destinada ao sucesso. Isso é garantido. Como poderia não ter sucesso tendo preços mais baixos do que lojas de desconto e canais de venda na TV? Isso seria um absurdo. Nós não podemos falhar nisso. Todos vocês estão dando os primeiros passos em uma jornada de acreditar nas crenças comuns universalmente verdadeiras. A Atomy é uma organização totalmente equipada com um sistema que permitirá que vocês alcancem esse sucesso. Não existe nada parecido com esse sistema nas empresas de nossos concorrentes. Empresas MLMs não realizam seminários como este. Os consultores deles pagam seminários com as próprias compensações. No nosso caso, a empresa fornece todos os equipamentos e dispositivos necessários para que nossos consultores não sejam forçados a gastar parte de sua renda que é ganha arduamente. Nós realmente não queremos que nossos membros usem suas receitas para a realização de um seminário. Em suma, a Atomy é o tipo de organização que está equipada com um sistema com o qual outros MLMs nem podem sonhar. Vocês finalmente conheceram uma empresa
de sucesso que produziu muitas pessoas de sucesso e terá um sucesso ainda maior. No entanto, apenas ingressar na empresa não garante o seu sucesso. A última etapa do sucesso depende do esforço e desempenho de cada membro. Claro, muitas pessoas querem ter sucesso. Mais pessoas terão sucesso ou falharão? Aqui vai algumas informações interessantes. Do nascimento aos 30, nós gastamos o tempo estudando. Entre 30 e 60 anos, passamos a maior parte do tempo trabalhando. Dos 60 aos 90, nós vivemos o resto de nossas vidas na aposentadoria. Hoje em dia, há rumores de que podemos viver até os 100 anos, ou até os 120 anos de idade. Se for esse o caso, depois de 30 anos de estudo e 30 anos de trabalho, como você estará aos 60 anos quando tiver mais 60 anos de vida? Onde você deveria estar na metade da sua vida? 60 é geralmente a idade em que as pessoas se aposentam. De acordo com os dados, apenas 1% das pessoas têm sucesso. Ou seja, eles são ricos. 4% conseguem se tornar financeiramente independentes. 15% falecem cedo. Eles morrem antes de completar 60 anos. 10% ainda vivem de salário em salário. Os 70% restantes não têm dinheiro, poupança ou emprego para se sustentar. Onde você deveria estar? Você precisa estar no grupo dos 1%. Por quê? Você passou 30 anos da sua vida se preparando e os outros 30 anos trabalhando bastante, desde as primeiras horas da manhã. Você deveria ser rico ou financeiramente independente. Mesmo se você não for rico, você não deveria ter que pedir ajuda. No entanto, a maioria das pessoas são assim. A realidade é que 95% das pessoas estão destinadas ao fracasso. Quando você fica velho, algo te segue como uma sombra. O que seria isso? Doenças. Se você ficar doente, não poderá trabalhar. Você também não terá dinheiro. A menos que outra pessoa cuide de você, sua qualidade de vida será muito baixa. Então, o que você vai fazer se for velho, pobre e doente? A maneira como você vai se preparar para a velhice é crucial. Se você não tem um plano concreto para a sua velhice, os últimos 30 ou 60 anos de sua vida podem ser um pesadelo. Essa é um dos problemas que devemos cuidar. Eu me pergunto, por que vemos tão poucos casos de sucesso? Outra pessoa que perguntou sobre isso foi Andrew Carnegie. Carnegie nasceu em uma família muito pobre, mas teve um enorme sucesso. Você já ouviu falar Fundação Carnegie, certo? Ao olhar para sua história de vida, ele pensou seriamente se ele teria sido capaz de se tornar tão bem-sucedido se ele tivesse nascido pobre novamente. Sua conclusão foi que, sim, ele teria muito sucesso se nascesse de novo. Não importa quantas vezes ele estivesse naquela situação, o resultado teria sido o mesmo. Estava claro para ele. No entanto, a maioria das pessoas não tinham sucesso. Ele se esforçou para descobrir o que o tornava diferente delas. Ele percebeu que sabia o segredo, algo chamado de lei do sucesso. Como ele conhecia a lei do sucesso, ele sempre teria sucesso em qualquer empreendimento que assumisse. No entanto, outros não conseguiam. Carnegie queria que a lei do sucesso fosse conhecido pelo maior número de pessoas possível. Foi dolouro para ele perceber que, enquanto ele sabia como ter sucesso, muitas outras pessoas não sabiam. Então, ele passou o resto da sua vida esclarecendo as pessoas sobre o sucesso. A lei do sucesso
é predeterminada como as leis da natureza. Um autor americano chamado Stephen Covey chamou esses tipos de leis de princípio do norte verdadeiro. Ele afirmou que o norte é predeterminado. Levante o dedo, por favor. Aponte para onde você acha que fica o norte. Algumas pessoas apontam nessa direção, outras apontam para cá. Eu realmente não sei. Como podemos saber, então? Precisamos de uma bússola. Uma bússola nos mostrará exatamente onde fica o norte. Digamos que o norte é definido por uma decisão da maioria. Nossa decisão não revelará o norte. Assim como o norte é predeterminado, a lei do sucesso já está definida. Se você seguir a lei, terá sucesso. Se você não seguir, falhará. Algumas pessoas chamam isso de lei da agricultura. Lei da agricultura. Os agricultores cultivam de acordo com as leis da natureza, sem erro. Você deve plantar arroz na primavera e colher no outono. Você com certeza falhará se tentar plantar arroz no outono e colher na primavera. É por isso que existem princípios na agricultura. Agora, permita-me comparar essa lei da agricultura e a lei do sucesso lado a lado. O que um fazendeiro deve fazer antes de mais nada? Algumas pessoas podem dizer que ele deve preparar sementes, alguns dizem que ele deveria inspecionar o terreno, outros dizem que ele precisa garantir um empréstimo e contratar trabalhadores para trabalhar nos arrozais, outros acham que ele precisa preparar equipamentos agrícolas. No entanto, a primeira coisa que o agricultor deve fazer é decidir o quanto do que ele vai colher. A temporada de colheita é no outono, certo? Certo? Quando os agricultores começam a se preparar, eles decidem o que querem colher primeiro. O fim é decidido no início. Digamos que um fazendeiro tenha um terreno e queira plantar amendoim. Ele deve plantar em um arrozal? Claro que não. É por isso que você precisa primeiro decidir o que você quer como objetivo final. Se sua meta é 2 toneladas de amendoim, você precisa de um campo arenoso perto de um rio. Essa decisão dita as ferramentas, o processo, os métodos e todas as outras decisões. É por isso que você deve primeiro planejar o resultado em sua mente, assim como o fazendeiro planeja suas colheitas. Em seguida, vem o plantio de sementes, manutenção do campo e as outras decisões relacionadas. Agora, é a sua vez de pensar. O que você planeja colher no campo de sua vida? Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Essa visão de si mesmo deve primeiro aparecer em sua própria imaginação. Você precisa ter uma visão clara em mente do seu eu de sucesso em 3 a 5 anos. Uma visão da pessoa que você quer ser no final da sua vida precisa estar desenvolvendo em sua mente agora. Infelizmente, a maioria das pessoas tem apenas uma vaga ideia disso. Se eu te perguntar como ter sucesso, você pode dizer sendo rico. Se eu te perguntasse quanto você gostaria, você pode responder quanto mais melhor. Que tal uma casa? Eu quero uma casa grande e bonita. Imagine em busca de uma casa, você diria que quer uma casa grande e bonita para o seu corretor de imóveis? Simples assim? Você acha que esse tipo de mentalidade vai te dar esse tipo de casa? Nunca. Que tipo de carro você gostaria de ter? Apenas um carro grande e bonito. Muitas pessoas pensam assim. Você ouve muito isso, especialmente de pessoas sem licença. Por que isso? Eles nem sabem se querem um carro, então eles nem se importam em tirar uma carteira de motorista. Se há algo que você realmente deseja, você precisa ser muito preciso ao determinar o que é. Para nós conseguirmos centenas de participantes, então estou dizendo a você para criar uma imagem clara e vívida de si mesmo
como uma pessoa de sucesso. Deixe-me fazer uma pergunta. Seja honesto. Você está feliz com seu estilo de vida atual? Ocasionalmente, eu vejo algumas pessoas felizes. Eu sei que a maioria de vocês não está feliz com o que acontece em sua vida. Talvez você não goste de si mesmo como pai. Talvez você pense que não foi um filho tão bom para seus pais. Muitas vezes, os maridos percebem que não têm sido muito bons com suas esposas. As esposas nem sempre se sentem orgulhosas de como tratam seus maridos. Você não gosta da sua situação atual. Você gostaria de poder oferecer mais para os seus filhos. Se sim, você precisa ter planos claros e detalhados para um futuro melhor. Eu entendo que é mais fácil dizer do que fazer. É bastante complicado. Você sabe que quer ser rico. Você também deseja ter conhecimento. Você não quer ser rico e ignorante, quer? Pense nisso. Você quer ser rico, mas criticado por seus colegas? Essa não pode ser uma vida de sucesso, pode? Acredite, é complicado. Existem muitos elementos do sucesso e na felicidade. Os seres humanos são criaturas complexas, não é? Portanto, precisamos primeiro aprender sobre nós mesmos, seres humanos. Nossos corpos são feitos de carne. A carne não é tudo o que você é. Existe um espírito no ser também. E também existe a alma. E por fim, estamos rodeados por um ambiente. Portanto, nós somos formados por essas 4 partes. Cada um desses elementos requer coisas diferentes, o que significa que eles são supridos de maneiras diferentes. Você não é composto somente por carne. Ela é morada do espírito e da alma. É por isso que a maioria das pessoas não chamam alguém de ótima pessoa só porque ela tem uma aparência bonita. Por quê? Somente quando o espírito e a alma dessa pessoa são puras, essa pessoa é considerada maravilhosa. O que existe dentro da carne é mais importante. No entanto, ainda precisamos satisfazer a nossa carne. A carne requer certas condições. Precisamos planejar cuidadosamente para atender a esses requisitos. Nossa carne precisa, acima de tudo, de segurança. Nós precisamos cuidar da maioria das necessidades básicas da vida: comida, roupas e abrigo. Em seguida, temos que cuidar da nossa saúde. Além disso, nós desejamos viver confortavelmente. O que significa não ter preocupações com necessidades básicas da vida. Nossos corpos requerem algo físico, sem o qual sentimos que nossas vidas estão em perigo. Por isso, nós temos um desejo de viver de forma saudável, confortável e por muito tempo. Eu chamo esse desejo de viver bem. O próximo elemento sobre o qual falamos é o espírito. A maioria das pessoas confundem espírito com alma. Eu afirmo a vocês, são coisas diferentes. Por exemplo, nossa consciência pertence ao espírito. Os animais têm uma alma, mas não têm espírito. Então, os animais não têm consciência. Imagine um cachorro mordendo o vizinho. Esse cachorro iria para casa à noite arrependido? Você já viu um cachorro assim? Os cães não fazem isso. Por outro lado, nós humanos somos capazes de sentir remorso, mesmo quando não queremos. Essa é uma das características dos humanos. Sempre há uma consciência em nosso espírito. O espírito deseja a eternidade. Esta é a sensação de tempo. É por isso que, mesmo após a morte da carne, o espírito continua a existir. Portanto, o espírito deseja uma vida eterna. Eu resumi este aspecto como amor. Em seguida, temos a alma. Nossa alma deseja conhecer o desconhecido e ter paz de espírito.
As emoções humanas estão inclusas na alma. Com a prática, nós podemos controlar esse elemento. Alegria, raiva, tristeza e prazer se enquadram nessa categoria. Nós temos o desejo de conhecer o desconhecido e aprender coisas novas. Existem dois tipos de ambiente, o natural e o social. Nós compartilhamos o desejo de contribuir com os ambientes naturais e sociais. Por isso, se queremos um ideal e uma vida cheia de sucesso, da qual podemos nos orgulhar, nós precisamos satisfazer todos esses 4 elementos. Deixe-me dizer como é a vida quando tudo isso se realiza. Se você puder viver bem, amar, aprender e contribuir na vida, isso é conhecido como ter uma vida equilibrada. Muitas pessoas vivem uma vida inclinada ou desequilibrada. Algumas pessoas trabalham a vida inteira somente pelo dinheiro. É muito raro ver gente rica se dando bem com os familiares, não é? Claro que queremos ser ricos para vivermos bem. Nós queremos ser respeitados e amados também. Todos esses elementos precisam ser incluídos em sua vida. Novamente, uma imagem concreta de você como uma pessoa de sucesso precisa estar em sua mente. Eu vou te dizer como é. Antes de uma casa ser construída, uma imagem perfeita dela é formada na cabeça do arquiteto primeiro. Não é mesmo? Cada edifício que você vê é um produto de pensamento invisível. De onde deve vir sua vida de sucesso? Precisa vir da sua mente. Novamente, se você não criar uma imagem vívida e detalhada de você vivendo em uma vida de sucesso em 3 a 5 anos, você continuará vivendo na mesma situação atual, que até agora tem te deixado muito insatisfeito. Pessoal, imagine um navio que partiu de um porto, navegando sem destino. Onde ele iria parar? Ele navegaria sem rumo, apenas para ficar encalhado e naufragar no final. Se você sentir que está encalhado ou naufragado, é porque você começou sua jornada sem um destino. Você apenas deixou seu navio vagar por onde quer que o vento sopre, apenas para acabar encalhado no meio do nada. É fundamental que você saia do porto com um destino em mente. Da mesma forma, você precisa ter um destino claro, de 3, 5 ou 10 anos a partir de agora, já definido em seus pensamentos. Você precisa ter esse destino em sua mente agora. Eu admito que isso possa ser demais, então sugiro fazer como um filme. Imagine-se morando na casa dos seus sonhos, dirigindo o carro dos seus sonhos, enviando seus filhos para escolas de elite, ajudando seus pais e fazendo trabalho de caridade para os necessitados. Imagine seu futuro como se estivesse dirigindo um filme. Torne o seu filme o mais vívido e claro possível. Nós temos um modelo chamado cenário de vida. Tudo que você precisa fazer é preencher os espaços em branco. O modelo se parece com isso. Cada condição necessária para viver bem deve ser usada pelo menos uma vez. Você precisa ter saúde em um deles. Viver confortavelmente significa não ter preocupações com necessidades básicas. A maioria das pessoas tem comida e roupa, mas não uma casa. Hoje em dia, ter um carro é uma das necessidades básicas. Para cumprir o desejo de amor, você pode incluir deveres filiais e pode considerar fazer voluntariado. Para aprender, você pode focar em seus filhos ou em sua própria educação. Já temos voluntariado para a contribuição da vida. Então você precisa avaliar o você atual. Tem uns pontos, que é composto por 10 pontos. Na categoria saúde, por exemplo,
Se for naturalmente saudável, você pode pontuar 5 dos 10 pontos. Na categoria casa, compare a sua casa atual com a ideal e avalie sua pontuação. Sua casa ideal tem 822 metros quadrados e a atual tem apenas 274 metros quadrados. Nesse caso, você dá 2 pontos. Você dirige um sedã de tamanho médio, então você avalia com 2 pontos. Você apoia seus pais apenas com seu coração, então talvez sejam 3 pontos. Você não faz quase nada para a caridade, então 1 ponto. As crianças vão bem nos estudos, então 5 pontos. Você nunca viaja para lugar nenhum. Para o dinheiro em caixa, você está com dívidas. Depois disso, conecte todos os pontos e este é a sua atual roda da vida, que é a roda torta e não rola bem. Por favor, conecte todos os pontos. Se todos os seus pontos fossem 10, sua roda da vida seria muito redonda e rolaria suavemente. Então sua vida seria uma jornada tranquila e fácil. Agora você anota aqui o que você precisa fazer para fazer com que cada categoria valha 10 pontos. Você não gostaria de ter uma vida equilibrada, onde você mora na casa que você sempre quis, dirige um carro bonito e é rápido, dá aos seus filhos a melhor educação, cuida bem dos seus pais, ajuda aqueles que são menos afortunados e faz trabalhos de caridade? Vocês não gostariam de ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis? Eu me sentia muito frustrado por não ser capaz de ajudar tais pessoas, já que não podia fazer muito por causa das minhas próprias lutas. Depois de começar a ganhar muito dinheiro, apenas vê-lo se acumular não é muito divertido. É mais divertido doar. É uma bênção maior dar do que receber. É o que está escrito na Bíblia, e você entenderá assim que fizer isso. Se você experimentar doar, perceberá isso imediatamente. No entanto, doar requer delicadeza. Doar é uma arte. Você precisa prestar atenção a quem está dando e quando. Você precisa ajudar as pessoas mais próximas a você primeiro. Digamos que você dê $5.000 para seus irmãos e $10.000 para seus primos. O que aconteceria se seus irmãos descobrissem que receberam apenas $5.000 enquanto a família mais distante recebeu o dobro? Eles se sentiriam enganados, não é? Eles são mais próximos de você. Você tem que cuidar ao decidir a quem dar. Sua esposa, marido, deve ser sua prioridade número 1. Seu cônjuge é o mais importante. Maridos, parem de fazer suas esposas se preocuparem com dinheiro. Maridos, diga não para essas 3 tarefas a partir de hoje: cozinhar, limpar e lavar roupa. Há muitos maridos que não querem. Senhoras, diga a si mesmo não para cozinhar, limpar e lavar roupa de agora em diante. Esse deve ser o seu objetivo. De agora em diante, seu foco deve ser ganhar renda, não economizar dinheiro. Quando temos receita e despesa, as pessoas ficam preocupadas em reduzir suas despesas e eles vão ao extremo para economizar dinheiro. As pessoas ganham apenas trocados. Ganhar trocados nunca o deixará rico. Digamos que uma pessoa ganhe $3.000 por mês durante toda a vida. O ato de economizar o tornará um milionário algum dia? De jeito nenhum. Ele não vai morrer de fome, mas nunca estará bem de vida. Você nunca deve permitir que seus gastos sejam determinados por sua renda. As pessoas controlam seus gastos com base em seus ganhos. Você precisa parar de fazer isso. Defina suas despesas primeiro. Pense no que você escreverá em seu cenário de vida. Se você quer viver de maneira decente, ajudando os necessitados, você vai precisar de pelo menos $20.000. E provavelmente até $30.000 por mês. Primeiro, você precisa definir uma meta de gastar $30.000 por mês. Em seguida, você precisa encontrar uma maneira de ganhar esse valor. É assim que você fica rico. Uma vida decente requer uma renda bastante grande.
para viver em uma casa chique, dirigir o carro dos sonhos e dar uma boa educação para seus filhos, você vai precisar de muito mais do que 3 a 7 mil dólares por mês. O ideal seria de 30 a 50 mil dólares. Vocês precisam de pelo menos isso para serem capazes de doar verdadeiramente. Ajudar os menos afortunados do que você é ajudar no verdadeiro sentido da palavra. Ainda que estou para ver alguém que professa ajudar os pobres depois de ficar rico. Pessoas ricas querem ficar mais ricas. Você deve começar a ajudar mesmo quando não está tão bem de vida. Nossa empresa fez exatamente isso. Foi cerca de 5 a 6 meses após o lançamento da empresa, quando eu recebi meu primeiro pagamento de 2 mil dólares. Antes disso, eu dificilmente era pago. Desses 2 mil dólares, eu me perguntei, se eu conseguisse doar 200 dólares para uma escola próxima? Eu perguntei ao redor para ver se alguém era gentil o suficiente para pegar aquela modesta soma de dinheiro. Um dos professores da escola ficou muito grato em ver nossa oferta. Disseram-me que 200 dólares não era tão pouco. Começamos modestamente assim. Conforme nossa situação melhorou, nós demos mais e mais até que conseguimos dar centenas de milhares para a caridade todos os anos. Então, estou dizendo que todos vocês deveriam querer viver um estilo de vida em que você pode ajudar os pobres, ganhar a admiração, amar uns aos outros e fazer contribuições significativas para a sociedade. Essa é a imagem que você precisa ter em sua mente. Você pode estar se perguntando, tudo que eu tenho que fazer é imaginar isso? A resposta simples é, sim. Eu posso provar que é verdade, cientificamente. Seu sonho de viver uma vida com 30 mil dólares por mês pode se tornar realidade simplesmente por sonhar com isso. Como isso é possível? Nossos corpos são construídos assim. Nossos corpos não podem realmente dizer a diferença entre o que é real e o que está acontecendo em nossas mentes. Muitos de vocês aqui devem ficar bastante cansados para se levantar de manhã. Eu posso consertar isso imediatamente. Claro, tomar Hemorrim é muito eficaz também. Mas aqui vai algo que funciona melhor. Também faz maravilhas no seu sistema imunológico. O que ainda é melhor do que Hemorrim é dinheiro. Imagine 30 mil dólares sendo depositados em sua conta bancária todos os meses. Você se sentiria tonto e cansado pela manhã? Ou você se sentiria leve e revigorado? Você iria pular da cama. Nosso corpo é programado para responder de maneira específica a um estímulo. Imagine que eu coloquei em sua boca um punhado de sementes agridoces de romã. Imagine-se mordendo aquelas deliciosas sementes parecidas com joias, com seu suco estourando em cada canto da sua boca. O que aconteceu em sua boca? Levante a mão se você não salivou. Vá rápido para um hospital. Nossos corpos respondem aos estímulos da mesma maneira, independentemente de termos uma experiência real ou apenas imaginária. Assim que você começar a se imaginar ganhando 30 mil, 50 mil dólares por mês, doando e compartilhando, acreditando nessa imagem vívida, seu corpo começará a responder a isso. Você nunca se sentirá exausto. Sua voz vai explodir com confiança. Seus olhos brilharão e você se comportará de maneira diferente. Ao começar a acreditar em si mesmo, ganhando 30, 50 mil dólares por mês com convicção, o poder da sua convicção será óbvio, até mesmo por telefone. Você deverá ligar para seus amigos assim. Ei, pessoal, você precisa vir aqui. O que foi? Eu encontrei algo inacreditável. Eu só posso explicar se você vier correndo aqui. Eu estou muito ocupado e você realmente precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É assim que você deveria se comportar. Você não pode se dar ao luxo de ter uma atitude tímida e fraca. Estou fazendo isso pela empresa de um amigo e não tenho muito a ver com isso. Ela não conhece muitas pessoas, então estou apenas tentando ajudá-la. Seria ótimo se você pudesse estar disposto a ajudar. Se você for acanhado, nunca terá sucesso. Eu desafio você a mudar sua maneira de pensar. Mudar a maneira como você pensa mudará a sua atitude. Voz, olhar e expressão.
Onde o seu sucesso começa? Tudo começa em sua própria mente. A própria Atomy veio da minha mente. Tenho certeza de que teremos uma receita superior a 100 bilhões de dólares eventualmente. Eu disse que o Crown Master receberia 300 mil dólares. Veja só, aquela história maluca realmente se tornou uma realidade. O Crown Master Jung-Sung Park realmente recebeu 300 mil dólares em dinheiro. Eu prometi quando começamos a empresa. Eu colocaria todo esse dinheiro em uma mala grande. Como eu disse, aquele dinheiro pesou 30 quilos, então uma mala grande foi necessária. Um mestre imperial receberá 1 milhão de dólares. 1 milhão. Você sabe quanto pesa 1 milhão de dólares? 100 quilos. Eu sei exatamente quanto pesa essa quantidade. Eu contei 1.000 dólares primeiro e depois multipliquei por 1.000 e o peso é cerca de 100 quilos. Naquela época, a empresa nem tinha 1.000 dólares extras. Eu nem estava recebendo salário algum. Quando eu calculei o peso de 1 milhão de dólares, eu estava preocupado que pudesse ser muito pesado e que podemos precisar de uma empilhadeira para levantá-lo. Quando comecei a me preocupar com a empilhadeira, foi durante um tempo que eu dirigia uma minivan velha e surrada. Eu ainda nem estava recebendo um salário. A Atomy brotou da minha mente. De onde deve vir o seu eu bem-sucedido? Da minha mente? Não! Precisa vir da sua! Eu espero sinceramente que todos vocês tenham uma vida de sucesso. Dar aos entes queridos e compartilhar com os necessitados. Não se esqueça de produzir um filme sobre seu sucesso em 3 anos ou mesmo em 10 anos, tão vividamente quanto possível em sua mente. Isso é tudo para essa palestra. Obrigado por ouvir.